sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto Educbank, e este é mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço onde discutimos tendências, desafios e oportunidades da educação, conectando gestores de diferentes espaços e lugares do Brasil e do mundo. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre rematrícula. E você, mantenedor, já pensou e já começou a trabalhar a sua rematrícula para o próximo ano? Esse é um desafio e nós recebemos aqui 2 convidados muito experientes nesse assunto para conversarem conosco. Temos aqui o Chico, o famoso Chico da M, conhecido como o Chico da M, que traz para todas as escolas do Grupo Somos há mais de 25 anos, Chico. É isso, mais de 25 anos. Ideias de marketing, e principalmente na matrícula dos alunos. E a Débora, diretora e CEO da agência Antonella, especializada em marketing educacional. É um prazer ter aqui vocês com a gente hoje. Obrigada, Lara, pelo convite. É um prazer enorme estar ao lado do Chico, que é uma inspiração para a gente também. Então, a gente brincou aqui no começo, né, que ele já está há mais de 20 anos, mais de 25 já, né, Chico? Mais de 25. E a gente aqui, eu estou com 15 anos aí na área de, né, atuando na área de comunicação e marketing de educação, mesmo no setor educacional. Então, super feliz por poder compartilhar esse momento aqui com vocês dois. Obrigado, Lara. Obrigado, Débora. Muito bom estar aqui. Estou muito feliz porque conversar sobre esse tema é uma coisa que me agrada muito. Estamos entregando já a idade, né? Mais de 25 anos. Né? Eu só trabalhei em escola para escola, né? Desde 1982 eu trabalho em escola para escola, e em 2003 eu abri a M. A M é uma empresa de marketing educacional que hoje é da Somos Educação e que a gente tem o prazer e o privilégio de trabalhar com escolas de todo o Brasil. Então esse é um momento muito especial, porque falar de rematrícula, falar de matrícula é, na verdade, falar da construção do próximo ano letivo. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você também. Obrigada, Chico. Muito bom, gente. Eu acho que as pessoas todas que estão nos assistindo estão aqui curiosas, e a pergunta é, por onde começar? Bom, a gente falando um pouquinho de rematrícula, né, a gente sempre tem essa orientação de iniciar olhando primeiramente todos os dados aí da campanha de rematrícula do ano passado, inclusive dos anos anteriores. A gente sabe que tem escolas que não necessariamente tem o acompanhamento desses dados, mas a gente já incentiva, já orienta que comece a ter realmente esse acompanhamento e olhar de uma maneira muito clara, né, essa taxa de rematrícula da escola, a taxa de rematrícula por segmento, por turma ali, por série, porque é o momento de você conseguir justamente identificar quais são os pontos de melhorias, né, que a gente precisa fazer e conseguir fazer uma atuação mais direcionada, né? Quando a gente não tem esses dados nas mãos, fica mais difícil de você entender como é que está o cenário. E fica muito mais difícil de você realmente ter um planejamento, né, efetivo, estratégico para conseguir aí ter uma taxa de rematrícula, vamos dizer assim, eficaz, né? Eu acho que tem um ponto também que o Chico também provavelmente deve trazer aqui, que é muito essa questão de que a gente percebe assim, na movimentação da escola, quando a gente fala de rematrícula, há um processo muito direcionado em momentos específicos, né? Então, começa ali, tem escolas em São Paulo que começam em agosto, escola começa em setembro, tem escola que começa em outubro, no interior de algumas cidades do interior, e muitas vezes deixa esse planejamento muito para frente, né? Muito em cima ali da data de início. Então, isso é um ponto de atenção também, que deve ser considerado para que justamente consiga fazer e ter esse olhar mais estratégico para tudo que está acontecendo da sua escola, né? Agora. Chico, e você? Qual é o seu conselho para as escolas? Por onde começar a trabalhar a campanha de rematrícula para o próximo ano? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O conselho você já deu, começando pela rematrícula, né? Eu sempre vejo nas escolas uma ansiedade muito grande pela conquista de novos alunos, né? Mas a campanha de rematrícula, que é a fidelização, sempre é, na minha opinião, uma prioridade, né? Eu acho que a escola ter estratégias para blindar os seus alunos é o primeiro passo, e isso exige da escola, como disse a Débora, primeiro ciência, né? A partir de dados, porque eu vejo também nas escolas a falta, às vezes, de direcionamento da campanha. Uma taxa de rematrículas, que para mim é o principal índice de competência de uma escola, que é a capacidade que ela tem de fidelizar,
Eu acho que, às vezes, a rematrícula pode ter sido menor no Fundamental 1 do que no Fundamental 2. Eu acho que, na hora que você tem os dados, você pode direcionar mais a campanha, né? E também acho que tem um ponto que eu gosto muito de dizer, que a campanha de rematrículas tem que começar de dentro para fora, né? Eu acho que envolver o time em todo o processo, desde o início, né, passando ao time quais foram as metas, quais foram as taxas que aconteceram, quais são as metas para o ano seguinte, é uma forma de engajar o time no processo. Porque para a rematrícula, teoricamente, você não precisa fazer um post nas redes sociais, você não precisa fazer um outdoor, você não precisa fazer nada, você precisa ter relacionamento com as famílias. E acho que as famílias hoje exigem, né? Não é que exigem, elas estão demandando alguns pontos que a escola pode entregar com muita qualidade, que é atenção, cuidado, acolhimento, e isso eu acho que são os principais ingredientes para que se tenha sucesso no processo de rematrículas. Então, eu acho que a ciência, os dados são importantes, mas eu penso que o time envolvido desde já é muito importante nesse processo de construção de uma campanha de rematrículas que tenha começo, meio e fim. E para fechar, né, por onde eu começaria, primeiro envolvendo o time, segundo, com um planejamento, como disse a Débora, que possa estar estruturado para que as famílias tenham interesse em antecipar a rematrícula. E para isso não adianta, sei lá, e colocar a rematrícula se não houver algum benefício. Seja ele um benefício financeiro, seja ele uma promoção em termos de uma camiseta. Eu acho que as escolas, eu vejo cada vez mais isso acontecer, precisam se organizar em termos de estratégia para a antecipação da rematrícula. Mesmo que a tendência seja, lá aqui só se faz rematrícula em novembro. Pô, começa antes, porque de repente com uma promoção, alguma coisa que tenha estruturado, né, um planejamento promocional, acho que isso pode antecipar. Então, acho que, resumindo, engajamento do time, planejamento, né, e conhecer o aluno, né, conhecer muito bem quem que são os alunos que podem ser perdidos, né, mapear os alunos desde já, que é uma coisa que eu também vejo poucas escolas fazendo. Quais são aqueles que a gente sabe que podemos ter chance de perder, enfim, mapear muito bem o aluno para que a campanha comece sabendo quem é quem. Eu acho que você toca num assunto aí, num ponto que é muito importante, é o olhar para a família, né? Porque, afinal de contas, a família é quem decide e essa matrícula ou essa rematrícula. E tem alguns pontos específicos, estratégia mesmo, de como sensibilizar mais a família ou de como, ao longo do ano, talvez, seja importante trabalhar essas famílias para garantir que essa rematrícula aconteça? Vocês sentem que há alguma estratégia em relação a isso? Sim. Com certeza, eu acho o seguinte, né? Quando a gente fala de engajamento, para a gente engajar alguém, a gente precisa compreender muito bem quem é esse alguém que a gente quer engajar, né? Como você mesma disse, colocar ali a família no centro, mas nos dias atuais a gente sabe que, dependendo do segmento, a criança, o estudante, o jovem tem um poder de influência muito grande nessa tomada de decisão também, né? Isso também mudou, né, Chico, de um tempo para cá, e a gente precisa considerar isso. O que é muito importante? Que a partir, seja de pesquisa de satisfação, pesquisa de clima ou outros tipos de pesquisa e outros dados também, inclusive quando o Chico traz essa ideia do time, de montar um time que seja corresponsável, que compartilhe, né, dessa responsabilidade da rematrícula, da fidelização, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque a gente está reunindo dentro da mesma mesa, do mesmo projeto, visões diferentes. Então, quando a gente põe um coordenador pedagógico dentro desse processo, ele vai trazer exatamente o que acontece naquele cenário ali, dentro da sala de aula, ele já sabe quais são as famílias que têm uma sensibilidade maior ou menor, ou que tem uma questão com a escola, que tem um problema para ser resolvido, enfim. Então, ele já sente isso ao longo do ano. E aí, além de você trazer esse time diverso, né, porque a gente sabe que são visões muito distintas, mas que vão se complementar nesse projeto, a gente tem que entender que esse engajamento acontece o ano inteiro. Então, você tem algumas estratégias. Eu costumo falar, a gente costuma conhecer muito bem o calendário da escola. Então, se você tem eventos já programados dentro desse calendário, esses eventos podem ser grandes oportunidades de engajamento com a família. Mas, para além disso, você precisa ter um processo muito bem definido também em termos de gestão escolar.
Então, se as suas reuniões, né, para você falar do desempenho escolar, né, da performance do aluno, do desenvolvimento do aluno, acontecem trimestralmente, ou acontecem a cada 2 meses, ou se ela é individual, se ela é grupal, isso precisa ser estratégico. E a gente costuma falar também para surpreender, porque os pais, né, na grande maioria, eles esperam já que aconteçam essas reuniões, né, para falar de boletim, para falar de como que foi. Só que isso é um momento que eles já esperam. De repente, você pode propor outros formatos, outros processos, outras iniciativas em que você consiga surpreender essa família e mostrar esse olhar individualizado, se você é uma escola que fala, né, e vende essa ideia, esse propósito do olhar individualizado. Eu queria só compartilhar, a gente tem uma escola, cliente nossa já há uns 4 anos, mais ou menos. Essa escola tinha uma certa dificuldade de chegar até essas famílias, primeiro para falar do propósito dela mesmo, né, da proposta dela, que dentro da região ali é uma proposta mais diferenciada. Então, a gente entendeu, através de pesquisas, que esses pais, né, quais eram as profissões deles, o que eles faziam, o que realmente motivava eles, e a gente percebeu que eles eram muito apegados às questões profissionais deles mesmos. Então, estavam sempre em curso, estavam sempre em convenções, estavam viajando e tudo mais. E a gente propôs um trabalho de convenção de pais num formato totalmente diferenciado, para trazer um momento de escuta, um momento de fala e um momento de integração desses pais com a escola e entre eles por segmento, conversando ali das principais dificuldades, principais desafios enquanto pais. Isso deu muito certo, a gente faz isso todo ano. Na verdade, esse ano vai ser o primeiro ano que vão acontecer duas convenções no ano, de uma maneira estratégica. Então, a gente começou fazendo em setembro, entendeu que aquilo era tão valioso, eles gostavam tanto, eles entendiam tanto a proposta da escola, que a gente foi antecipando. Então, esse ano, por exemplo, já aconteceu no primeiro semestre, o primeiro evento, e o segundo evento acontece agora no segundo semestre. Mas veja, isso foi uma iniciativa pautada e baseada em dados, em pesquisa. Né? Mas tem vários outros exemplos, né? Vamos deixar aqui o Chico trazer aqui também. Não, acho que é muito bacana a sua fala. Acho que eu sempre tenho dito, né, que há um momento nas escolas muito difícil, né? Difícil por quê? Porque há uma nova geração de demandas, que vem de uma nova geração de famílias, né? Eu acho que a geração de famílias que estão nas escolas, e a gente tem falado, né, uma escola de uma nova geração, significa olhar a família pelo que ela está esperando da escola, né? Então, eu sempre fiz alguns eventos agora no mês de março e abril, e eu senti Brasil inteiro, né, das escolas, uma certa preocupação com esse relacionamento. E eu acho que está na mesa, e isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque os problemas são diferentes do que eram há 3, 4 anos atrás. A escola de 26 tem que ser diferente da escola de 25. E eu acho que, eu comentei muito sobre isso, os eventos são grandes oportunidades, né? Então, eu vejo as escolas fazendo os Dias das Mães, a festa junina, se dedicando, né? Agora, eu acho que tem um ponto que é mais relevante, né? Até por quantidade. Uma máquina de eventos de uma escola pode fazer 15, 12 eventos, e são 200 dias letivos, né? Então, eu acho que o cotidiano escolar é o que vai fazer com que a rematrícula aconteça. O pessoal da portaria, sabendo o que está acontecendo, sabendo, engajado na campanha, passando informações para a direção da escola, porque o porteiro é um ouvido da escola. O pessoal que cuida da infraestrutura também está vendo os alunos, está sentindo os alunos. Eu acho que o relacionamento com a família hoje subiu a régua, né? Eu acho que a gente tem que, eu sempre digo, né, ninguém vai escolher a escola porque tem um bom Dia das Mães. Mas as pessoas vão escolher a escola pela autoridade, pelo quanto ela traz de itens, traz de conteúdo para que as famílias entendam que os filhos estão felizes e estão aprendendo. E isso só se mostra no cotidiano. Então, eu digo, né, que se tem uma reunião de pais, gastou-se horas e horas para discutir a decoração do Dia das Mães. Quanto tempo se gastou para fazer uma reunião de pais que o pai sai e fala, pô, valeu?
O pai sai e fala, pô, hoje eu vou sair daqui melhor, tô em boas mãos pela autoridade que as pessoas dão na questão da educação. Então, Lara, eu acho que, e Débora, eu acho que o grande desafio que as escolas têm hoje é fazer com que esse relacionamento realmente aconteça, e não é só mandar o agradecimento da visita, não é só isso. Regularidade. É isso, é constância, regularidade, é cuidar de... Né? Todas as pesquisas que a gente faz mostram isso. As famílias querem atenção, cuidado e acolhimento. E isso se faz todo dia que se chega um aluno na escola. Então, acho que para a gente conectar com a família, a gente tem que estar sempre impulsionando isso com todas as áreas da escola. Por isso, o engajamento do time. E aí, pelo que vocês estão falando, eu acho que fica muito destacado aqui a questão dos dados, né? Você conhecer, de fato, todos os números, os dados que envolvem, né, a sua família, as famílias da sua escola, e então você ter domínio sobre eles, né, não se debruçar sobre isso para poder fazer um planejamento. Eu acho que do que vocês dois estão falando está se destacando muito aqui. E a questão do relacionamento constante, né, de pensar todos os dias e não... E não só na hora da rematrícula. Estratégicos, exatamente. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que um ponto que você tocou, Chico, e que as escolas enfrentam aí como um grande desafio, é realmente essa mudança de perspectiva das próprias famílias, né? Mudança das famílias e da expectativa das famílias em relação à escola. A gente tem hoje a escola como um lugar onde as crianças ficam muito mais tempo, porque os pais, na sua grande maioria... Só perde da casa, né? Exatamente. E aí você tem aí uma série de desafios em relação a costumes, a valores, a comportamento, e tudo isso também reflete na matrícula na hora H, na rematrícula no ano seguinte, de acordo com como a escola conduziu esses desafios do próprio aluno ao longo do ano, né? Posso fazer um comentário sobre Claro. isso? Eu acho que as famílias, né, como a gente está falando, elas mudaram, elas têm outras expectativas, né, e isso acontece numa velocidade muito grande. E eu acho que isso também tem que olhar, a escola tem que ressignificar um pouco o que é resultado da escola, né? Eu acho que o resultado que a gente sempre está... Quando se fala de resultado, normalmente se fala de aprovação em vestibular, se fala de Enem. Eu acho que o resultado hoje está muito... Isso é muito importante, mas não é só isso. As famílias estão esperando, né, que os meninos aprendam, que eles sejam felizes e que eles cheguem em casa e contem da escola. Isso só é possível quando o processo está funcionando, né? Então, eu acho que para atender às expectativas é preciso ressignificar resultado. O resultado é diário. O resultado não é só a aprovação. Por isso que eu acho que ter uma escola hoje é matar literalmente um leão por dia, porque cada dia que o aluno vai para casa, ele tem que chegar em casa e contar da escola com prazer, com felicidade. Então, acho que essa demanda que as famílias exigem, né? Elas estão gerando... Esperam, né? E vai em cima do que o menino está aprendendo, do que ele está feliz, como eu disse, do quanto ele está engajado nas atividades, né? Então, acho que essas são posturas, são métricas que não estão na aprovação. Ela está no dia a dia da escola. Por isso que eu estou insistindo nesse ponto, que eu acho que a fidelização vai decorrer desse trabalho cotidiano, dia após dia, onde a família sente que o aluno está sendo cuidado. Eu acho que esse é um ponto muito relevante para tudo que a gente está falando. Tem uma questão que o Chico trouxe também, até na fala anterior, que é o que eu noto muito, não sei se, com certeza vocês também devem ter essa percepção, de que o momento da leitura dos resultados de uma pesquisa, né, principalmente a parte qualitativa, e quando a gente fala de pontos negativos, né, pontos que são trazidos pela minoria das famílias, mas de fato são trazidos, muitas vezes são lidos de uma maneira muito negacionista por alguns gestores, de uma maneira muito pessoal, né? Principalmente quando o mantenedor ele fundou a escola, ele é o diretor e tal, então ele recebe aquele feedback, aquela crítica, devolutiva, né, de uma maneira muito cega, na verdade, míope, porque quando você não consegue olhar para aquilo e entender que é um processo, que é muito bem-vindo
bem-vinda, né, qualquer tipo de ou feedback, ou a devolutiva, a negativa, e usar aquilo ao seu favor de uma maneira profissional é ruim. Porque primeiro você começa a não ter... Quando você aplica uma pesquisa, você espera o quê dela, na verdade, né? Que venha tudo 100% positivo. É um problema também, né? Não existe isso, né? A gente está falando de uma escola, assim como a gente fala da empresa, de nós mesmos como seres humanos e tal. Então, uma das questões que a gente vê é que quando esse gestor olha dessa forma, ele se blinda muito, ele não consegue, de fato, né, até por uma questão mais impulsiva, de realmente usar esses dados a favor dele. Então, esse relacionamento com a família também fica comprometido, porque ele sempre traz uma justificativa do tipo, não, essa família respondeu isso porque aconteceu outra coisa, mas você acha, a mãe mandou outra... Então, assim, começa a trazer situações isoladas que não foram bem resolvidas anteriormente, e aí justifica a fala dessa mãe ou desse pai na pesquisa, falando, não, isso aqui eu já sei porque trouxe isso. Mas a gente não pode fazer assim, né? Eu falo muito isso. A gente tem que ler, absorver, não ter nenhum tipo de reação num primeiro momento, depois ler de novo, absorver, entender, porque muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho muito direcionado com essas famílias e trazer essa família para perto mesmo, para ouvir, para falar na sua frente, porque é aquilo que vai fazer a sua escola crescer. Às vezes a família tem razão ou não tem razão, não é essa a questão. É a questão de como ela percebe a escola, que tem uma diferença muito grande ali, né? Então, se ela percebe de uma maneira negativa, com certeza ela vai levar isso adiante de uma maneira negativa também. E aí o impacto é um impacto negativo. Sobre os resultados que o Chico trouxe, a gente achei muito legal. E eu vejo, essa escola em particular que eu trouxe como exemplo, era muito isso. Então, assim, as famílias cobravam por um resultado ainda baseado num sistema de avaliação, né? Só que essa escola em nenhum momento tinha uma proposta pedagógica voltada no sistema de avaliação. Depois a escola, a própria família cobrava alguns cuidados, algumas questões que eram totalmente intangíveis, né? Itens muito intangíveis, que a escola entregava, mas não se fazia perceber. Então, na hora que você começa a olhar para isso e faz esse trabalho de comunicação, que já não é nem marketing mais, né, Chico? É comunicação constante, frequente, trabalhando com um time. Então, a escola inteira fazendo isso, óbvio, o resultado não vai vir no mês seguinte, gente, né? Vai vir com o tempo, desde que tenha essa constância, desde que tenha esse planejamento. E, por último, eu falo muito da ideia da habilidade humana. Então, se a gente está numa posição trabalhando com educação, a gente está formando e desenvolvendo pessoas, né, o tempo inteiro. A escola está lá desenvolvendo pessoas o tempo inteiro. Então, a gente precisa usar dessas habilidades, dessas competências socioemocionais, inclusive, ao seu favor também numa gestão, né? Isso é muito necessário, porque esse movimento de mudança das expectativas da família, se você não enxerga isso, não consegue enxergar, é um outro ponto sensível. Você precisa enxergar isso, porque a busca, né, da família, né, a busca da escola pela família, ela também muda o tempo inteiro, né? A forma de consumir isso muda também e a gente precisa estar atento a isso. Então, acho que esse ponto que eu trouxe de habilidade humana, de relacionamento, são pontos muito importantes aí também para você ter um trabalho bom de fidelização. Agora, Chico, a gente está falando aqui da rematrícula, que é fundamental, né? Segurar os alunos que já estão dentro da escola, né? Manter e garantir que eles estejam no ano seguinte. Mas aí vem o segundo passo desse momento, né? Que são as novas matrículas, né? E o que a gente via alguns anos atrás, né, aquele outdoor dizendo quantos passaram em vestibular, ou dizendo essa escola é de qualidade, né, que é muito subjetivo, o que é qualidade, né, na educação, já não é mais a forma como você precisa captar, ou que você vai ter sucesso ao captar novos alunos, né? E aí, qual é esse segundo passo nesse momento que as escolas precisam também planejar e também trabalhar? Bom, Lara, acho que esse é um super desafio também, né? Pensando que a escola tem a rematrícula organizada, eu acho que aí as estratégias de novas matrículas precisam ser pensadas a partir da recomendação, né? A gente vive a era da avaliação.
Você vai escolher um hotel, você vai lá e olha como que as pessoas estão dizendo. Você vai lá, vai num restaurante, você escolhe. Eu acho que a gente tem que apostar, e todas as pesquisas mostram isso também, né? A gente, só um parênteses, a gente está falando de pesquisa, e a pesquisa tem que gerar atitude, né? Atitude da gestão. Né? Porque eu acho que tem muitos gestores que têm aquele efeito Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. Né? E eu acho que isso, as pesquisas apontam para a mudança da gestão, da forma de fazer. Voltando à questão das matrículas, né? Eu acho que hoje um ponto importante é gerar recomendação, que é a maior forma, né, de escolher uma escola, é quando você tem um depoimento de uma família fazendo isso. Então, eu acho que eu tenho incentivado muito as escolas a fazerem isso profissionalmente, a organizarem um roteiro, trazerem as famílias, não contratar as famílias, você não precisa disso, né? Porque um depoimento você não compra, você conquista. E eu acho que é o principal forma de divulgação de uma escola é esse, né? Eu acho que os posts que estão nas redes, os outdoors, tudo isso também precisa, mas a consistência, a robustez de uma campanha está na capacidade que a escola tem de fazer aquilo que acontece dentro e para fora pela comunidade escolar. Né? Isso envolve os professores, envolve os pais, envolve os próprios alunos. Eu acho que o desafio inicial de uma campanha para novos alunos é você ter a comunidade escolar primeiro satisfeita e fazendo esse boca a boca funcionar. Então, acho esse um ponto. E também acho que a apresentação da oferta, né? Entendendo a oferta, a escola que vai ser entregue no próximo ano, ela precisa ser clara, ela precisa estar atendendo às demandas, né? Se eu estou vendo que em todas as pesquisas, no dia a dia, a questão de saúde mental é importante, a questão do socioemocional é importante, eu vou ter um programa socioemocional. Se eu tenho, eu vou divulgar fortemente isso. Ter clareza do que é a oferta da escola e quais são os diferenciais também é importante para, inclusive, construir a comunicação. Né? Eu vejo também, outro dia eu estava com um grande amigo que eu fiz na vida profissional lá de Belém, 1.000 e tantos alunos, e eu cheguei para ele e falei assim, fulano, você precisa tirar coisas da sua oferta. Ele entregava tanta coisa que não dava nem para comunicar. E você ia olhar, tinha coisa que ele estava gastando e não estava gerando valor. Então, acho que para você ter, né? Então, resumindo, a sua pergunta é super, dá para fazer um workshop sobre ela. Né? Mas eu acho que, resumindo, é ter muita clareza da oferta, qual é a escola que vai ser colocada, porque essa oferta gera o posicionamento da escola, né? E o posicionamento está composto, inclusive, dos diferenciais que essa escola tem. Né? E, ao mesmo tempo, trabalhar fortemente uma campanha de depoimentos, porque é ela que dá o lastro. Né? Outro dia eu falei para uma escola, nossa, eu não tinha pensado nisso. Pega os pais que estão no 5º ano, que estão se formando no Fundamental 1, e pede para eles darem um recado para quem está chegando no Fundamental 1. Qual foi a experiência que ele viveu nesses 5 anos? Né? Então, você tem a pessoa que viveu aquilo. Né? Imagina isso para uma reunião de pais de que estão indo para a primeira série do ensino médio. Pô, o que eles viveram no Fundamental 2, na boca das famílias, na boca do aluno, eu acho que isso dá mais trabalho. É muito mais fácil fazer um post bonitinho de alguém brincando na horta, tá certo? É muito mais fácil. Mas isso 100% das escolas fazem. Então, acho que é hora de buscar a comunicação que tem profundidade. E a profundidade se dá para quem está usando a escola. Perfeito, Chico. E acho que isso também vai em encontro com a emoção, né? Com o coração, colocar as famílias para falarem do seu sentimento, vende muito mais, né? Eu preciso falar uma coisa, desculpa. Eu acho que eu tenho um slide, inclusive, que eu falo, né? A decisão para uma escola usa duas partes do nosso corpo humano, 2 órgãos, o cérebro e o coração. E eu acho que, na ordem, a família escolhe pelo coração e pelo cérebro. Por isso que, quando você tem uma possibilidade de ter um relacionamento com a família e você toca o coração da família, você está abrindo a possibilidade da matrícula de uma forma muito melhor. Não estou dizendo que basta ser bacana, não é isso. Mas eu acho que hoje o afeto, né, a sensibilidade que a escola tem em um atendimento, ela é fundamental para a decisão pela escola. Não estou dizendo que não precisa ter todo o restante, tá? Mas eu acho que você falou de paixão, de envolvimento, né? Eu acho que é isso que uma matrícula é resultado de uma apresentação que tenha consistência pedagógica, mas que tenha afeto, que tenha sensibilidade, porque as famílias estão procurando isso. Porque senão, a única coisa é o preço.
né? Se a gente quer sair da discussão da mesa do preço, você tem que ter oferta competente, oferta alinhada ao tempo e tem que ter o envolvimento, a paixão, o afeto. Isso só se constrói com um time muito engajado, né? Afinal, é a maior riqueza de uma família, são seus dúvida, filhos. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, não é realmente só a mensalidade que precisa estar... E aí, Débora, eu acho que tem um outro assunto aí para a gente já engatar nesse que a gente está falando, que é a guerra de preço, né? Que algumas escolas caem nessa arapuca e começam, por até não dominarem os dados, não terem total clareza sobre a sua estratégia e o seu posicionamento, resolvem começar a ofertar preço. Que é um perigo, né? Porque você entra numa guerra de preços, você de fato não consegue mostrar a proposta de valor da sua escola e para voltar atrás, né? Para entrar de novo no trilho fica ainda mais desafiador. Vindo um pouco também do que o Chico está trazendo e que também tem a ver com essa pergunta, Lara, a gente percebe uma dificuldade da escola e que é comum para quem não trabalha com comunicação e marketing, né, o tempo inteiro, que não é especializado nesse assunto, ter uma dificuldade na hora de entender o seguinte, que aquelas famílias que estão na escola, na verdade é uma microsociedade, é uma amostra, inclusive, daquele perfil que você precisa identificar e que tem conexão com a sua proposta. Você consegue fazer isso através da pesquisa, por exemplo, né, que a gente estava falando aqui, pode ser da pesquisa de satisfação, e você consegue identificar os pontos pelos quais essas famílias escolheram a sua escola. Você utilizando desses principais pontos como pilares para a sua campanha no discurso e trazendo essas famílias, como o Chico disse, né, com depoimentos, né, trazendo essa ideia da prova social que a gente fala, né, contando mesmo a sua experiência com a escola, você consegue também atrair o quê? Outras famílias que tenham da mesma conexão, da mesma ideia, do mesmo propósito. Então, você atrai pela proposta de valor ali, daquilo que faz sentido para ambos. Quando você entra nessa questão do preço, provavelmente existe uma desorganização da comunicação, então ainda não conseguiu identificar, de fato, quais são os pontos fortes, a questão da oferta não está bem desenhada. Além disso, né, quando a gente fala da questão da oferta não está bem desenhada ali, não consegue identificar os diferenciais da escola, e diferenciais só vai entender diferenciais quando você entende a oferta do mercado também. Então, se você tem ali num raio de até uns 4 quilômetros, Chico? Depende, né? Depende da cidade. Falando de São Paulo, falar da São capital. Paulo, sim. Uns 4 quilômetros, né? Mas se a gente falar, por exemplo, sei lá, Ribeirão Preto, já não é 4 quilômetros mais. Mas se a gente pensar no que a gente considera como uma escola que é uma concorrência, eu não gosto de falar da concorrência, mas que é uma escola que também está sendo visitada pela mesma família, a gente precisa entender a oferta dela também, porque senão como que eu vou identificar quais são os meus diferenciais? Né? Então fica um pouco mais difícil. E aí, a partir do momento que você tem isso desorganizado, ou seja, você não tem clareza, que é o que o Chico trouxe, você tem maior dificuldade também de trabalhar essa proposta de valor. Então, o preço acaba sendo, até por ser números, né, a gente vê como, esse aqui é mais barato. E você trabalhar esse discurso em todo o seu time de captação é muito grave, na verdade, porque a escola, a gente tem que lembrar que ela tem o propósito da educação, né? Da educação de qualidade, do desenvolvimento integral. Então, uma vez que você não consegue demonstrar isso na prática, através de práticas pedagógicas, enfim, é complicado, é um risco, né? Você vai entrar numa guerra de preço, perde valor, e não é todo mundo, né, que está buscando preço. A gente tem aquela pessoa que busca preço, sim, existe, mas será que ela é o cliente dela? Será que ela não vai trazer mais inadimplência? Será que ela não vai trazer mais problemas do que realmente benefícios para a sua escola? Então, tudo isso faz parte, às vezes, né? com um você perde 3. Totalmente, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de preço, porque também acho que esse é um tema que está em 100% dos mercados, em 100% das escolas, o tema precificação. Eu acho que tem 2 aspectos que eu sempre gosto de dizer à escola. Quem define o preço é o mercado, né? O mercado define o preço, porque, por exemplo, lá em Campinas é possível ter um ensino médio que custe R$ 3.200, R$ 3.500. Você anda 50 quilômetros em Sumaré, não dá para ter isso. O mercado define o preço, né? Isso não significa que o preço tem que ser um diferencial.
Eu acho que o menor preço, quem atrai o aluno porque tem o menor preço, essa escola está fadada a fechar, né? Porque preço, competitividade é uma coisa, porque é entender o mercado. Eu não posso ter uma escola em Sumaré que custe R$ 3.500 por mês, tá certo? E eu acho que um outro ponto também que eu vejo muito sério é preço, política de desconto é uma coisa que dá a credibilidade da escola, né? Eu acho que uma família chega, eu estou cansado de ver isso, chega, apresenta-se um valor, daí ela começa a negociar, daí a menina que está atendendo fala, espera um pouquinho que eu vou lá atrás. Daí tem já negociado que pode dar até 15% de desconto. Poxa, e daí volta e fala para o pai, não, eu consegui 15% de desconto para você. Caramba, então qual que era a tabela de preço? É uma ficção científica? Então por que não tira os 15% do preço? Eu acho que preço, política de desconto e preço é tão sério quanto o projeto pedagógico, porque dá o lastro à qualidade da escola. Você escolhe uma escola porque é a mais barata para o seu filho, né? Não vai ser assim. Claro que tem esse lado, tem num outro segmento, mas quando a gente está falando de uma escola de qualidade, como que a gente está, quem está nos assistindo muito provavelmente, a gente está falando que preço tem que ser uma coisa estudada e planejada e muito bem apresentada ao mercado, porque se há o valor da escola está no preço também. Preço e valor são exatamente, coisas diferentes. exatamente, né? Então, eu acho que esse é um assunto que exige ciência, exige seriedade, e eu vejo as escolas na correria fazendo coisas que... Aquela coisa, não, olha, eu vou dar esse desconto, mas não conta para ninguém. Você acha que o pai não vai contar para alguém? Poxa, tenha política de preços, tenha promoções de indicação de amigos, por exemplo, tenha promoções, pode até ter um concurso de bolsas, que eu acho que, dependendo do mercado, é quase que inevitável hoje para séries iniciais, mas eu acho que preço é um assunto muito sério, porque ele dá a seriedade e a credibilidade da escola, na minha opinião. Sim, Tem uma pergunta que agora eu quero fazer para o Chico. Posso lá? Por favor, Débora. Sabe o que eu vejo também? Quando tem uma política de preço e de benefícios, enfim, para rematrícula, né? Então tem um percentual de 20%, e aí os novos entram com 35%, 40%, 30% maior do que quem está lá. Isso, a gente pegou algumas situações assim que a escola não identificava o que estava acontecendo, mas aí a gente falou, não, está acontecendo isso, é uma insatisfação, né? Geral, porque, né, você já está lá, você tem 15%, aí quem está chegando tem 30%. Então, como assim? Como que a gente vai resolver isso? O que você acha disso, Chico? Não, eu acho que é o tal do programa de milhagem, né? De fidelização, né? Eu acho que uma família que está... Imagina, uma família às vezes tem uma educação básica, o filho está lá 7, 8 anos e ela tem um valor menor daqueles que estão chegando na escola. Não é varejo, não é Casas Bahia, né? Onde eu vou lá, compro uma geladeira hoje, vou pagar R$1.000 do que a Débora, porque eu negociei mais com ela. Eu nunca vou ver a Débora comprou a geladeira. Mas as famílias estão juntas, né? Eu acho que por isso entra na questão de preço, de política. Eu acho que os alunos precisam ser os mais beneficiados, né? E para isso tem que estar, portanto, olhando qual que é a meta de ticket médio e tudo mais. Não dá, na minha opinião, né, para uma família ter um desconto maior com o mesmo critério do que uma rematrícula, entendeu? Eu acho que esse é um ponto também que mostra a seriedade da escola e o reconhecimento da escola, né? Alinhamento, né? Alinhamento, claro. Muito bem, gente. Papo maravilhoso aqui, muito bom. Eu queria que vocês dessem aí uma última fala sobre recomendação, dica, boas práticas, para a gente poder encerrar essa nossa conversa. O que cada um de vocês tem para falar com quem está nos assistindo e que está pensando nesse momento a sua rematrícula e matrícula para 2026? Bom, eu acho que a maior recomendação que eu tenho é justamente desses profissionais, desses gestores, dessas escolas, buscarem parceiros que entendam do assunto. Ah, Débora, está vendendo aqui a sua agência. Não é isso. Inclusive, se você quiser contratar internamente, também está valendo. Por quê? Porque tudo isso que a gente está trazendo aqui não é algo pontual. Não é você sentar numa sala de reunião, resolver tudo isso, sair e ninguém olhar mais para isso.
Eu acho que esse é um ponto, né, Débora? Exatamente. Não é só a campanha, É né? a execução dela, é um E planejamento ano, sério, é a responsabilidade em cima de cada iniciativa, é olhar para esses dados. Então, a escola ela tem atribuições mil, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um organismo vivo. A gente percebe que existe uma dificuldade até de tempo para fazer isso. Então, buscar parceiros, buscar estudar a respeito, buscar trazer uma equipe interna. Como eu achei interessante, né, que a gente estava aqui no estúdio e a gente teve a fala da Ana, né, que é mantenedora do Colégio Santa Terezinha, e ela disse isso: o gestor é muito solitário. Então, ela buscou apoio ali no Eduque Bem, que não é uma questão do apoio financeiro apenas, é o apoio de troca com profissionais que têm conhecimento, que você vai poder trocar e ouvir e te ajudar a ter um direcionamento para realmente obter ali resultados que sejam positivos para a sua escola, né? E se for negativo, vai estar todo mundo junto também, né? Acho que isso também vale falar. Então, a minha recomendação é isso, é buscar pessoas ao seu lado que entendam do assunto, buscar informações a respeito, estudar a respeito, porque realmente é um assunto muito importante para a sustentabilidade da sua escola. Bom, acho que complementando, né, o que a Débora falou, porque isso está corretíssimo, a gente sabe que o marketing não pode ser um planejamento feito na hora que dá tempo, né? E eu acho o marketing muitas vezes tratado dessa forma. Chega em agosto, nossa, eu preciso fazer um folder da escola, nossa, eu preciso... Sabe, isso foi, né? Já foi esse tempo. Eu acho que tem um ponto, Lara aqui e Débora aqui, eu acho fundamental, que é o diálogo entre as áreas da escola. Uma escola ela é competitiva a partir do momento em que ela entrega com qualidade e ela se comunica com o mercado com qualidade. Estamos falando do pedagógico, estamos falando do marketing. O marketing pode dar subsídios ao pedagógico, entregar uma escola cada vez melhor, através de pesquisa, de mapeamento da concorrência e tudo mais. Eu acho que esse diálogo, né, parceria eu acho um nome, uma coisa mais muito lugar comum, mas essa sintonia, esse alinhamento entre o marketing e o pedagógico precisa tá na pauta da escola, né? E não é quando der tempo, né? Faça uma recorrência, crie um grupo de trabalho de matrículas, envolva nesse grupo representante dos professores, a coordenação, obviamente, a direção, o profissional de marketing, alguém que está na operação da escola, junte esse grupo, o tal do GTM, que eu gosto de chamar de grupo de trabalho de matrícula, faça uma agenda recorrente, desde já. Toda semana eu vou gastar 1h, 1h30 por semana. Não é gastar, né? 1h30 eu vou me reunir sobre a campanha, avaliar o que está acontecendo, né? Para isso tem que ter o planejamento muito definido. Eu acho que o grupo de trabalho de matrículas é um comitê que deveria ser permanente. Porque quando terminar a campanha lá em fevereiro, tem que fazer o balanço da campanha, tem que fazer a análise do cenário, tem que daí já começar a costurar 2027. Então, acho que esse grupo de trabalho de matrículas tem que ser multidisciplinar, tem que ser de representante de todas as áreas, e ele vai ser fundamental para que o assunto matrícula não fique lá embaixo, na terceira gaveta, quando está chegando novembro, né? Novembro que é o mês que a gente sabe que vai ser o inferno. A gente sabe que novembro vai ter a novembrite, ninguém vai aguentar mais alunos, vai ter, né? Ainda tem que pagar o 13º, ainda de tudo, né? A gente sabe que novembro vai ser assim. Então, o que eu vou fazer em novembro para manter as estratégias funcionando, né? Por isso, eu acho que envolve pessoas, né? Eu sempre digo, acho que você já ouviu falar isso, né? Uma escola é feita em primeiro lugar por pessoas, em segundo lugar por pessoas e em terceiro lugar por pessoas. Por isso, eu acho que ter o olhar das pessoas, ninguém mais faz uma campanha de matrícula sozinho, ninguém mais. Quando tinha fila de matrícula, eu trabalhei nessa época, em escola, você certamente não, mas eu trabalhei, né? E só dá para ter saudade. Naquela época bastava, lá de Campinas, bastava um anúncio no antigo Correio Popular e na IPTV e tudo estava resolvido. Mas hoje envolve as pessoas, e esse grupo de trabalho de matrículas, eu acho uma estratégia absolutamente importante para que todo mundo esteja engajado. Então, acho que além de planejamento, além de ciência, tudo isso que a gente falou ao longo desse papo, eu acho que queria reforçar isso, né? Crie esse grupo de trabalho, faça as reuniões recorrentes, vai lá já e agenda toda segunda-feira ou toda sexta-feira, acho que sexta-feira até melhor, porque sexta-feira à tarde ninguém trabalha em escola mesmo, então já marca lá das 14 às 15h30 para ter toda sexta-feira esse papo. O balanço, os números, enfim, acompanhar a campanha de perto.
Muito bem, gente. Débora, mais alguma coisa você ia falar? Não, achei perfeito o que o Chico trouxe, é exatamente isso mesmo. Perfeito, gente. Muito obrigado. Um papo muito bom, muito importante para que os mantenedores que nos assistam tenham em mente, né, essas estratégias todas, porque sem dúvida nenhuma o desafio de todos os anos ele é colocado e a gente precisa renovar a escola com mais alunos e esse crescimento, a saúde, né, da escola implica em estratégia, né, e o marketing ele realmente é o coração para que tudo isso siga acontecendo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Chico. Obrigada, Lara. E você que está nos assistindo, siga-nos nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, na plataforma Educador 21. Fique atento. Dê o seu like aqui pra gente, faça seus comentários e siga nos acompanhando. Muito obrigada.